Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, neste dia 24 de novembro, a Igreja faz a memória dos mártires do Vietnã, Santo André e seus companheiros mártires, ainda no século XVIII, em 1795. Ali, naquela ocasião, nasceu André, que depois tornou-se padre, pároco e missionário no Vietnã, dando testemunho de Cristo por meio do seu sacerdócio e depois também pelo martírio, acontecido no ano de 1839, um pouquinho mais do início do século XIX, portanto. Naquela ocasião, também um grupo de 116 cristãos, entre leigos, bispos, padres, que ali estavam na terra do Vietnã, pagaram a vida, pagaram a fé com o preço da vida, do derramamento do sangue. Que este martírio tão forte, com tantas consequências, nos ajude também a crescer na fidelidade a nosso Senhor e assim fortes também a anunciar que Ele vive. O Evangelho que acabamos de ouvir e agora meditamos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, dos versículos 45 a 48, mostra a indignação de Jesus ao manifestar assim atitudes severas enquanto expulsava os vendedores do templo e com isso então manifesta o seu zelo pela casa do Pai, pela glória do Pai. E esta glória do Pai está então evidenciada no respeito no templo, na estrutura do templo e tudo que envolve a dignidade desse espaço. É verdade que o Senhor age de modo enérgico enquanto repreende os vendedores por exercer funções que eram totalmente alheias ao culto divino. De algum modo estavam profanando a fé, a boa índole das pessoas, a reta intenção daqueles que chegavam ali no templo e, por fim, acabavam tendo que se envolver em questões comerciais. E, de algum modo, havia um consentimento dos sacerdotes que permitiam esse tipo de abuso, que talvez até tirava algum tipo de benefício, não sabemos ao certo. Fato é que os vendedores realizavam funções necessárias para o culto, mas tinham se viciado numa questão simples, queriam mais lucro do que deveria. E assim o templo se convertia como que num grande mercado. E Nosso Senhor, ao recordar a leitura de Isaías, também Jeremias, vai dizer: a minha casa é casa de oração. E com esse texto, então, fica muito evidente o que é a igreja e como nela devemos nos comportar. O gesto do Senhor ensina o respeito que merece o templo. Neste caso, o templo de Jerusalém, mas podemos atualizar o templo que frequentamos, o lugar onde participamos da missa e dos sacramentos. Portanto, quanto maior a nossa veneração aos templos, onde o próprio Cristo está presente na Eucaristia, tanto mais, evidentemente, estaremos cumprindo esse bom propósito de guardar o devido respeito ao templo. Ampliando o olhar, lembramos que também nós, pelo batismo, somos templos do Espírito Santo. Guardemos também a dignidade do nosso corpo, conduzindo-nos sempre
no respeito à vida, nos bons costumes, no pudor, na elegância, por meio da modéstia, e assim então no piedoso costume de guardar o templo de Deus e o templo de Deus que somos nós pela graça dele. Deus te abençoe.